A doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui para nós adorarmos ao grande e meditar mais na palavra de Deus. No vídeo de hoje, eu gostaria de falar a respeito da parábola das 10 virgens. É um assunto interessante. Agora, eu vou abordar de uma forma que possivelmente você nunca ouviu falar, porque tem se ensinado essa parábola das formas mais diversas possíveis. Existem pelo menos 12 doutrinas extraídas desse texto, pelo menos 12 interpretações. Mas o que é que diz realmente essa parábola? Vamos analisar de forma cuidadosa. Eu gostaria de ler com vocês o que está escrito no Evangelho, conforme escreveu Mateus, capítulo 25. Eu vou ler a partir do versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas idos comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Como eu falei, 12 interpretações. Mas eu quero afirmar que não se pode inventar a doutrina de um texto aonde não se fala dele. Essa parábola simplesmente está alertando para a vigilância. Não tem nada a ver com doutrina A, doutrina B. A doutrina mais difundida, mais divulgada, é sobre o arrebatamento da igreja. Agora vamos analisar cuidadosamente. Observa bem. Algumas denominações evangélicas, algumas igrejas cristãs, elas procuram dar essa interpretação, alegando que a parábola das 10 virgens refere-se ao arrebatamento da igreja. Ponto. Agora respirem. Tenhamos calma. Não é bem assim. Vamos analisar o texto. A Bíblia se lê estudando. A Bíblia se lê analisando, observando o contexto histórico, observando o contexto gramatical, observando diversos fatores que estão associados a esse texto. Não é chegar e vai logo dizendo, não, é isso, é aquilo. Mas será que é isso mesmo que a palavra de Deus
está focando? Primeiro, antes de mais nada, eu afirmo, mais uma vez, que a parábola das 10 virgens, o Senhor Jesus Cristo está focando para a vigilância, depois que ele narrou uma série de parábolas, porque eu não posso somente analisar o texto, eu tenho que também observar o contexto imediato e também os contextos remotos. Então, quando eu vejo esta parábola, logo de imediato, eu vejo que não é a igreja. E eu vou apontar os motivos. Primeiro, nos Evangelhos de Mateus, nos capítulo 24 e capítulo 25, em nenhum momento o Senhor Jesus faz referência ao arrebatamento da igreja. Em nenhum momento. Ele está enfatizando, ele está focando Israel. Observa isso. A outra coisa é que, quando eu observo no texto as 10 virgens, 10 era um número simbólico comum em Israel. Esse número 10 refere-se a uma abrangência, a uma totalidade. 10 representa plenitude total. Então, ele refere-se a uma vigilância em todas as áreas, em todos os sentidos. Não é a igreja. Agora, outra coisa, não vamos pensar que vai existir uma igreja que sobe e uma igreja que fica. A metade sobe e metade fica. Isso de imediato já é um absurdo. Porque a igreja, ela vai subir. Todos os crentes serão arrebatados. Não tem essa história de a metade vai, a metade fica, não. Todos serão arrebatados. Todos quem? Todos os crentes nascidos de novo. Todos os crentes transformados. Estes serão arrebatados. Essa história de arrebatamento parcial, isso é uma infantilidade sem precedente. Então, mais uma vez eu afirmo que trata-se de um chamado à vigilância. Não é arrebatamento da igreja, muito menos a volta do Senhor Jesus Cristo. Olha que, por sinal, esse texto aqui, esses dois versículos, 24 e 25, quando se fala na volta de Jesus, não é arrebatamento de igreja. A volta de Jesus é o seu regresso visível à terra. No arrebatamento, Jesus Cristo não volta, a igreja é quem vai. A igreja vai ser arrebatada e vai encontrar-se com o Senhor Jesus nas nuvens, na atmosfera. É porque às vezes as pessoas confundem os dois episódios. O arrebatamento da igreja, invisível, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, um povo desaparece. E o outro é a volta do Senhor Jesus Cristo visível. Todo olho verá. Ele vai descer com a igreja. Esta é a sua segunda vinda. Vamos entender isso. É preciso a gente estudar a Bíblia. É preciso ler a Bíblia. Agora vejamos o texto. Aqui fala de 10 virgens. Não vão também querer interpretar, dizer que Jesus aqui está defendendo a poligamia. Cuidado com essa interpretação, porque existe. Olha, aqui não fala de noivo, fala de esposo. Aí vem o esposo,
é o texto que está escrito. As 10 virgens, agora observa que essas 10 virgens, elas tinham tudo em comum. Elas tinham azeite, elas tinham lamparinas, elas estavam esperando o noivo, elas dormiram. O único diferencial entre as 5 insensatas, ou 5 loucas, como queira chamar, é que elas não tinham azeite de reserva. Elas não tinham azeite de reserva, elas tinham nas lamparinas. Tanto é que ela, quando pediu para as outras virgens um pouco do azeite, elas disseram, olha, nós não podemos ceder porque possa ser que falte para mim e para vocês. Isso quer dizer que elas tinham realmente azeite das lamparinas, mas que podia pagar-se depois ou faltar se ela desse do seu azeite, não era o azeite que estava na lamparina, não. Do azeite que elas tinham de reserva. E esse azeite simboliza o quê? Não vão pensar que esse azeite é o Espírito Santo, não. Por que não? Olha o que ela disse. Dá-me um pouco do vosso azeite, o Espírito Santo não se divide. Depois ela disse, ide comprar aos que vendem. O Espírito Santo não se compra. Quando as virgens loucas voltaram, elas foram comprar. Quando elas voltaram, possivelmente elas acharam quem vendesse. Porque se elas não tivessem comprado, elas não voltariam. Se elas voltaram, é porque estavam com azeite, mas só que tarde demais. Porque diz o texto que fechou-se a porta. E se fechar as portas aí, tem um significado. Acabou a oportunidade. Agora não vão pensar que se fechar a porta aí, significa que a igreja subiu e acabou-se a chance, porque aí já vai de encontro a outra doutrina. Eu precisava negar que após o arrebatamento ninguém tinha mais chance. Que não é verdade. É só estudar as Escrituras. Esse fechar a porta aí tem um significado muito importante. Agora, eu vou ler mais uma vez parte do texto. O versículo 8. E as loucas disseram às prudentes, dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Era uma previsão. Observaram isso? É uma previsão. Porque ela sabia que só tinha azeite nas lamparinas e podia se acabar. Versículo seguinte. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E, tendo ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Fechou-se a porta é fim de uma oportunidade, daquela oportunidade. E depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu, disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai. Aqui refere-se à vigilância. Observa, vigilância. Ele não está referindo-se à igreja, está se referindo às pessoas. A igreja sabe que Jesus vem. A igreja sabe que o noivo vem. A igreja está esperando Jesus, então Jesus não vai pegar a igreja de surpresa.
Jesus não vai pegar ninguém de surpresa que está esperando. Se está esperando a qualquer momento, não quer dizer que é surpresa. Então, logo, essa referência não aplica-se diretamente para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Está falando de uma forma ampla, de uma forma geral. Ele poderá também estar falando com Israel, principalmente com Israel, porque Israel está dormindo. Israel está esperando o Messias, mas o Messias terreno, um Messias que vai governar, que vai dirigir a nação judaica. Israel vai ser pego de surpresa no momento que o Senhor Jesus Cristo voltar com a igreja. Aí sim, a grande surpresa, eles não estavam esperando. Quando eles estiverem em profundo sofrimento, quando eles estiverem em apuros, quando eles perceberem que vão morrer, que irão morrer, então aparecerá a figura gloriosa do Senhor Jesus Cristo nos ares, nos céus, junto com a igreja, e dará a Israel o grande livramento. Mas antes disso, muitos perecerão. 1/3 de Israel irá perceber, irá perecer, irá morrer, diz a palavra de Deus. Aquela cerimônia, aquele evento narrado pelo Senhor Jesus Cristo, é tipicamente um casamento judaico. Cultura judaica. Era comum em Israel, no casamento, a noiva ficava em casa, o noivo ia embora. No dia previsto, ele voltava com os seus amigos. E quando estava aproximando da casa, a uma altura que desce para ouvir a voz do amigo do noivo, ele gritava. Aí veio o noivo para que a noiva se preparasse. Então o Senhor Jesus Cristo ele narrou um casamento judaico. O povo que estava assistindo àquela parábola entenderam muito bem de que Jesus estava tratando com Israel, com a vigilância daquele povo, para que eles ficassem atentos aos acontecimentos. Não foi um assunto qualquer, tinha um objetivo principal, fundamental ali naquele episódio. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. E que a palavra de Deus, ela possa penetrar em nossa mente, em nosso coração, do jeito que ela é. Que o Espírito Santo possa fazer-vos entender o verdadeiro significado da mensagem dos céus. Não se esqueça de se inscrever no canal, de acionar o sininho, de compartilhar para que mais pessoas possam ter o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor